Olá, eu sou a Bela. E eu sou a Belão. E a gente está aqui hoje para poder falar com você um assunto muito importante. Alguns errinhos que você comete na redação, que você acha que vão passar despercebidos pelo seu corretor, mas na verdade seu corretor é muito mais esperto do que você imagina. Muitas vezes você nem sabe que isso é um erro e acaba cometendo e perdendo pontos sem saber. Exatamente. E aqui a gente vai listar então para você 5 erros que é importante que vocês estejam atentos aí, né, para não cometer na redação do Enem, porque vai que você pega esse corretor então que tá bem espertinho a tudo que tá acontecendo. Vamos começar então falando de um aqui, Belão, que é o meu predileto, o paralelismo. Galera, o erro de paralelismo ele é muito frequente no Enem, né? E ele é um erro que muitas vezes acontece por falta de atenção, principalmente falta de atenção e pensando nas pessoas que conhecem o que é paralelismo. Saquem só esse exemplo que a gente trouxe aqui para vocês. Vou ler com vocês aqui a frase em que o erro de paralelismo acontece. Como comprovação dessa realidade, há uma matéria no Instituto Unibanco que afirma o baixo conhecimento pela população sobre os programas de acesso ao ensino, como o FIES, o ProUni e o Enem. Reparem que aqui, olha, a aluna até acerta, né, esse paralelismo, o FIES, o ProUni, o Enem. Só que ali embaixo ela acaba errando, afetando dessa maneira a autoestima e saúde mental. Qual que é o erro de paralelismo aqui, gente? O erro de paralelismo é que falta aqui a inclusão do A autoestima e a saúde mental. Então, muito cuidado com esse errinho de paralelismo. Lembrar que determinantes são sempre obrigatórios em termos de paralelismo. A, o, né? Ou então, por exemplo, sua, seu, tá? É importante a gente repetir, então, esses esqueminhas aí para manter o paralelo da sua redação. O segundo erro muito frequente que os alunos acabam cometendo e achando que o corretor não vai ver é o meio inválido. Vou deixar a Belão falar um pouquinho sobre isso, que ela é a mestre da proposta de intervenção. Observe essa proposta aqui. Portanto, o Ministério da Educação, a gente, deve implementar grades curriculares com mais matérias obrigatórias que ensine sobre ética médica. Então, nós temos aqui a nossa ação. Por meio de orientação e fiscalização das faculdades. Atenção a isso. O meio é o meio de se fazer a ação. E a ação deve implementar grades curriculares com mais matérias obrigatórias de ética médica. Eu vou implementar uma grade curricular por meio de orientação? Por meio de fiscalização da faculdade? Na verdade, essa fiscalização vai vir depois, né? Depois de implementada essa grade, a gente vai ver se as faculdades estão cumprindo realmente o regulamento, todas as matérias ali previstas, né? As novas matérias obrigatórias. Mas não é o meio de a gente realmente implementar a grade. O que a gente poderia colocar aqui como meio? Nossa, difícil, né? Implementar grades curriculares com mais matérias obrigatórias, talvez a gente poderia colocar aí alguma alteração na formação desses cursos, alguma lei, não sei, né? É interessante a gente pensar em meios que sejam viáveis. Talvez seja mais fácil a gente pegar essa especificação e colocar no meio e não na ação. Como assim? Vou te explicar. Por que a gente não fala? O Ministério da Educação deve aumentar a previsão do ensino de ética médica nas faculdades por meio de uma alteração na grade curricular. Alterar a grade é muito melhor como meio do que como ação, igual está aqui. Exatamente, é muito específico, né? Encontrar um meio para essa ação. Geralmente a ação tem que ser mais ampla e a gente vai especificando no meio, no detalhamento. Exatamente. Dando sequência aqui, então, a gente tem como um próximo probleminha aí que acaba acontecendo com bastante frequência o uso do em primeiro lugar. Gente, já tem uns anos que o Enem não considera mais em primeiro lugar como um recurso ali coesivo em início de parágrafo, que o Enem vai chamar de um operador argumentativo. No caso dessa aluna aqui, a gente nem precisa de ler o texto inteiro para poder perceber que ela utiliza o em primeiro lugar ali no início do desenvolvimento 1. E é interessante relembrar aquela regrinha, é necessário ter pelo menos 2 operadores argumentativos interparagrafais, ou seja, dos 4 parágrafos do seu texto, pelo menos 2 precisam começar com um recurso coesivo conhecido como operador argumentativo. Se o em primeiro lugar que você colocou lá no seu desenvolvimento 1 não funciona como operador argumentativo, a gente precisa de se certificar que o desenvolvimento 2 e a conclusão estão começando com o em segundo lugar e, portanto, no entanto, não é a saída mais segura. O ideal é que todos os parágrafos tenham um operador argumentativo. E se você quiser que a gente faça um vídeo só sobre isso, manda aí, eu quero que a gente faça explicando direitinho para vocês do que se trata. Todos os parágrafos, menos o primeiro, né, galera? Porque o primeiro ali você não vai unir o primeiro parágrafo com nada.
Então, pelo menos o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a proposta de intervenção por uma questão de segurança. Dando sequência aqui, então, outro erro cometido pelos alunos, gente, se passam de espertos, né? Achando que ninguém vai ver. É utilizar um dado do texto motivador, só que utilizar esse dado manipulado com o intuito de fazer o corretor pensar que é um repertório produtivo. Eles acham que a gente é bobo, né? Eles acham que a gente é bobo, mas a gente não é, a gente é bem espertinho. Olha só que interessante. No texto motivador aqui desse texto escrito por essa aluna, a gente tinha trazido um dado, e esse dado ele era mais ou menos assim. De ano tal até ano tal, a gente teve tais números. E a gente tinha no ano tal, por exemplo, 100%, e no outro ano a gente tinha um número lá que subtraído 47% era o resultado. O que essa aluna fez? Ela pegou essa subtração, que não era explícita no texto motivador, e colocou no texto. Então, olha lá. American Psychological Association evidencia o resultado de prática em prol do bem-estar social com redução de 47% do risco de morte para pessoas com mais de 18 anos. E aí a espertinha, né, gente, falou assim, eu vou usar isso daqui, se colar, colou, e acabou não colando porque a gente percebeu que era um dado do texto motivador, que ela simplesmente pegou um número com outro e subtraiu. Lembrando, tá, que isso não é errado de se fazer no Enem. Vocês podem utilizar dados dos seus motivadores, podem inclusive alterar a forma como esses dados aparecem, né? No caso dela aqui fazendo essa subtração. Só que isso não vai contar como repertório sociocultural. Lembre-se de que o seu corretor, ele é muito esperto. E para finalizar, a gente tem aqui um uso, que é um uso, né, Bela, muito feio, gente. Não é bonito fazer isso aqui não, que é o repertório desconexo com o eixo temático. Galera, nós temos aqui que o repertório sociocultural ele tem que ser pertinente ao tema. Ele tem que ter uma relação com o tema, seja por sinônimo, hipônimo, hiperônimo, com o tema. Ele tem que ter relação, galera. E aí, observe esse repertório aqui. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morra acima eternamente. Todos os dias, Sísifo levava a pedra até o topo do rochedo, contudo, era vencido pela exaustão, assim a pedra retornava à base. E aí a pessoa vai relacionar essa questão da exaustão, de o trabalho à toa, aqui, né, como essa pedra sempre sendo levada lá em cima e voltando para baixo, com a questão do assédio de trabalhadoras no Brasil. Galera, o que tem a ver essa parte da mitologia grega, essa questão da mitologia grega, com o assédio de mulheres no Brasil? Não tá forçação de barra, sabe? Típico de aqueles repertórios coringas que muitas vezes as pessoas tentam usar. É muito melhor a gente usar um repertório relacionado a trabalho, que tem a ver aqui com o ambiente, né? De trabalhadores aqui no nosso tema, ou com mulheres, que tem a ver com o público-alvo que sofre esse tipo de violência, do que tentar realmente, igual a Bela falou, enganar este corretor. Exatamente, que de bobo não tem nada, né? E é isso, pessoal. Cuidado, então, com esses micro-errinhos que podem vir a acontecer na argumentação, enfim, no texto como um todo, porque o corretor ele vai estar atento a esses erros, ele é treinado pela banca para estar atento a esses erros. Não se esqueçam de seguir a gente também nas outras redes sociais e se inscreverem no nosso canal. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!